Olá a todos, é sempre um prazer refletir um pouco da Palavra de Deus e compartilhar algumas questões com vocês. Sou Dija Carvalho, sempre aqui com vocês trabalhando sobre reflexões bíblicas, trazendo um pouco de orientação da Palavra do Senhor sobre as nossas vidas e, acima de tudo, mostrando a vocês que Deus tem um amor infinito por cada um de vocês. No nosso dia a dia, é muito fácil a comparação. Sempre tem alguém se comparando com outra pessoa. E as mulheres, elas têm essa disposição para tal coisa. Vocês me permitem, quero fazer uma pergunta que é a seguinte: você já parou para pensar como a comparação tem afetado sua vida e seus relacionamentos? Essa questão da comparação, ela entra tão sutil em nossas vidas que muitos não percebem se comparando com alguém. E que essa comparação tem trazido muitas influências para dentro de nós, para dentro da nossa casa, seio da família. E hoje, com a internet, com vídeos, TikTok, tanta coisas assim, é tão fácil você deixar ser influenciada por estas coisas. E muitos acabam se comparando às mulheres da mídia. Esse é um terreno perigoso, escorregadio, que leva à insatisfação. A inveja é a porta da nossa própria identidade. No contexto feminino, essa dinâmica pode ser ainda mais perversa, impulsionado por padrões de beleza, sucesso profissional, maternidade e até mesmo espiritualidade. A boa notícia é que Jesus oferece um antídoto poderoso para essa armadilha, convidando assim a nos levar a um caminho de contentamento, autoaceitação e valorização da nossa singularidade em Cristo. A comparação, ela é descrita na Bíblia como algo destrutivo, como uma armadilha que rouba a paz e distorce a identidade. A Bíblia apresenta mulheres como Esther, Maria Madalena, Ruth, Ana, e cada uma com uma missão distinta. Esther usou sua posição para salvar o povo. Débora liderou Israel com sabedoria e coragem. Maria Madalena foi a primeira a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo. Ruth demonstrou fidelidade e amor sacrificial. Ana perseverou em oração e foi mãe do profeta Samuel. Em Tiago, capítulo 4, do verso do 1 ao 3, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedi. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Esse texto traz vários alertas para nós, e um deles é a inveja. A ânsia que temos para possuir algo que às vezes está até fora do alcance. E os ciúmes nada mais é do que fruto de comparação, que acaba gerando conflitos e afastam da vontade de Deus. A comparação nos faz esquecer que Deus tem um plano exclusivo para cada mulher. O valor está em quem somos em Cristo, não no que fazemos ou apresentamos. A verdadeira liberdade está em abraçar a sua própria identidade e celebrar os dons dos outros sem rivalidade. É difícil não comparar o nosso desempenho aos dos outros. Se nós nos compararmos à mulher de Provérbios 31, nós provavelmente ficaríamos desencorajadas. E se olharmos para Jezabel, todas nós ficaríamos com uma imagem até muito boa diante de quem foi Jezabel. A Bíblia ela não esconde e não disfarça as imperfeições das mulheres, que preenche as páginas da Bíblia. E apesar das falhas, das más escolhas
Deus usou algumas mulheres imperfeitas, como eu e você, de maneira poderosa. A lista de Hebreus 11. Entre as mulheres que estavam ali, também está a Sara, que apesar dos seus erros, dos seus lapsos momentâneos, de falta de confiança na promessa de Deus, e quando estamos no jogo da comparação, sempre podemos encontrar alguém que nos fará parecer superior, mas nesta vida terrena, nenhuma de nós pode atingir o padrão de Deus para uma santidade perfeita. Felizmente, a morte e a ressurreição de Cristo tornaram possível aqueles que creem, aquelas que creem nele, serem perfeitos aos olhos de Deus. Enquanto a nossa condição perfeita, a despeito dos lapsos momentâneos e fé vacilante. Tornar-se santo é um processo. Para ser mais semelhante a Cristo, precisamos praticar todos os dias. Como se fosse uma página em branco que você vai preenchendo todos os dias. A Bíblia, em Hebreus 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Essa oferta foi dada a nós por Deus através de Cristo Jesus. Jesus, durante todo o seu ministério, ele demonstrou um profundo respeito e valorização pelas mulheres, elevando a sua dignidade. Uma sociedade que frequentemente as marginalizava. Ele as inclui em seu círculo, ouviu as suas vozes e as curou, mostrando que aos olhos de Deus, todas são igualmente amadas e dignas de atenção e de cuidado. Foque em sua identidade em Cristo. Ainda em Efésios 2, versículo 10, palavra poderosa essa, que todos, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para toda boa obra, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Cultive a gratidão. É um antídoto poderoso contra a insatisfação, que em tudo nós devemos dar graça. Celebre a individualidade que Deus fez. Cada uma de nós diferentes, mas cada um de nós com o seu valor próprio. Não façam nada por interesse próprio ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. A reflexão bíblica nos convida a sair do jogo da imperfeição, a abraçar a plenitude da nossa identidade em Cristo. Ao invés de procurarmos a perfeição aos olhos dos outros. Busque a santidade e o propósito de Deus para cada uma de nós, confiando que somos amadas, valorizadas e únicas em seus olhos. Vamos orar e agradecer ao Senhor pelo que você é, pelo que Ele fez em você, pelo que Ele fez em mim, cada uma de nós, com as nossas características, com os nossos valores, com os nossos dons. Foi assim que Deus criou. Às vezes estamos na classe de mulheres lá na igreja, que a gente olha assim e vê aquela diversidade de modelos físicos, cabelos diferentes, características de vestimenta diferentes. E eu olho e falo, olha que coisa mais linda é a que está do seu lado. Porque há uma diversidade em cada uma de nós. Mas foi assim que Deus nos fez, porque nós somos únicas aos olhos do nosso Pai Celestial. Então, você tem valor. Você não precisa buscar valor em outra pessoa. O valor que você tem foi Deus que colocou em você. Valorize-se, porque quando você olhar para Cristo e se ver a imagem dele, você vai refletir esse amor perfeito de Deus. Oremos. Pai querido, te louvamos. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá
essa clareza de que nós somos feitos à sua imagem, à sua semelhança e que cada um diante de ti, Senhor, temos o nosso valor. E obrigada, Senhor, porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor não olha comparando com ninguém. O Senhor simplesmente vê cada um de nós individualmente. E nós te louvamos, Senhor, porque o seu olhar para conosco é um olhar de amor, de perfeição. Ó Deus, onde o Senhor contempla aquela obra que o Senhor fez em cada um de nós. Pai querido, e aquelas que têm dificuldade de aceitação, têm dificuldade, Senhor Deus, de ver quem ela é em Cristo Jesus, que o Espírito do Senhor possa abrir os seus olhos para que ela possa se enxergar a sua imagem e a sua semelhança. Obrigada, Senhor Deus, no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Gente, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu joia, coloque aí embaixo nos comentários. Você é do tipo de pessoa que está sempre fazendo comparação com alguma coisa? Se comparando a alguém? Tem pessoas que seguem pessoas para seguir cada passo que aquela pessoa dá. Mas você tem um modelo perfeito para você seguir, que é Jesus. Vamos ficando por aqui. Beijinho no coração, gente, ó. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. Beijo!